Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa, A Arena do Futuro. Hoje o programa está muito especial, porque vamos falar sobre a Igreja Verdadeira, com base em Apocalipse capítulo 12. Falar um tema como esse é realmente algo que pode produzir no coração de algumas pessoas uma certa interrogação e até algumas dúvidas. Porque quando você fala da Igreja Verdadeira, automaticamente você está dizendo que existem igrejas que não são verdadeiras. Então prepare o coração e convide toda a família para o tema de hoje. A palavra de Deus fala a respeito da igreja verdadeira. E esse é um assunto que eu gostaria que você prestasse muita atenção. E se depois do programa de hoje você não entender alguma coisa, eu lhe ofereço um estudo bíblico através de um DVD. Nós temos o DVD A Última Esperança, que está disponível para você, com 13 temas inéditos, maravilhosos, gravados em 5 países, especialmente gravado na Terra Santa, em Israel. Ok, vamos então abrir a palavra de Deus e ver o que está escrito no livro de Mateus. Nós vamos começar lendo um texto no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 7 e o versículo 15. Presta atenção. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Bom, a palavra de Deus já começa chamando a nossa atenção para os falsos profetas. Você sabe que o falso profeta, ele é falso, porque justamente ele é parecido com o verdadeiro. Tem algumas características semelhantes às do verdadeiro profeta. E ele é falso porque consegue camuflar de uma maneira bem inteligente e consegue confundir a cabeça das pessoas. Agora, quando você lê o mesmo capítulo de Mateus, Mateus capítulo 7, e os versos 13 e 14, aí você começa a entender melhor. Vamos então para Mateus 7, 13 e 14, que dizem assim, os dois versos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Vejam que esses dois versículos estão dizendo que existem dois caminhos. Somente dois caminhos. E essa é uma verdade que aparece na Bíblia de ponta a ponta. Ou seja, de Gênesis até o Apocalipse. Nenhum cristão, nenhuma pessoa que crê na Bíblia duvidaria, nenhuma pessoa tem condições de duvidar de que existam mais que dois caminhos, porque a Bíblia somente afirma a existência de dois caminhos, o estreito e o largo. E se somente existem dois caminhos, você sabe, só existem duas possibilidades, o céu ou o inferno, ou Deus ou o diabo, ou a verdade ou a mentira. Então, obviamente, que existem duas igrejas, a igreja verdadeira e a igreja falsa, concorda? Porque a Bíblia é muito clara, quando ela apresenta os dois caminhos, ela é muito clara. E só para você relembrar algumas coisas que estão na Bíblia, eu queria mostrar para você, ou falar para você, a respeito dos dois caminhos em várias partes da Bíblia, com expressões diferentes. Por exemplo, lá em Gênesis, você tem Deus e o diabo, são os dois caminhos. Luz e trevas, são os dois caminhos. Abel e Caim, os dois caminhos. Céu e inferno, os dois caminhos. Entendeu? Davi e Golias, Sansão e Dalila. Você vai para o Novo Testamento, você tem trigo e joio. Você tem aquele que construiu a casa na rocha e o que construiu na areia. Você tem no Novo Testamento as ovelhas e os bodes. Você encontra ainda no Novo Testamento, sabe o quê? A trindade do bem e a trindade do mal, sempre dois. Sempre dois, o certo e o errado. E ainda você encontra no Novo Testamento outras citações com respeito aos dois caminhos. Como por exemplo em Apocalipse, você tem ali o selo de Deus e o selo da besta. Você tem Jerusalém e Babilônia. Você tem ainda no livro do Apocalipse uma afirmação a respeito de que quando Jesus voltar, a humanidade vai estar dividida em dois grupos, o grupo da direita e o grupo da esquerda, os que foram fiéis e os que foram infiéis. Então você sabe que a Bíblia Sagrada inteira apresenta essa máxima, essa verdade, de que existem somente dois caminhos. E um detalhe mais, quando Jesus morreu na cruz, você lembra da citação de Lucas 23? Na cruz havia um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Aqueles dois ladrões também representavam os dois caminhos. Portanto, é importante saber que essa citação dos dois caminhos
também pode ser e deve ser aplicada quando se trata de igreja. Então, na Bíblia, você vai encontrar somente duas igrejas. E essas duas igrejas aparecem em Apocalipse 12 e Apocalipse 17. Só que o Apocalipse, quando fala de igreja, ela menciona a igreja usando uma figura de linguagem. E a figura de linguagem é uma palavra, a palavra mulher. No Apocalipse, a expressão mulher está se referindo a uma igreja, a um movimento religioso. E você encontra no Apocalipse somente duas mulheres. A mulher do capítulo 12, que é uma mulher vestida de sol, e a mulher do capítulo 17, que é uma meretriz, uma prostituta. Mostrando claramente que a mulher do capítulo 12 representa a igreja verdadeira, enquanto que a meretriz, a prostituta do 17, representa a igreja falsa. A pergunta mais importante então hoje seria a seguinte: como saber qual é a igreja certa? E é óbvio que se você descobrir qual é a igreja certa, automaticamente você estará descobrindo a igreja errada. Mas não é importante você dizer essa é errada ou aquela é errada. O mais importante é você saber qual é o caminho certo. E ao descobrir o caminho certo, você poderá seguir a Jesus da maneira certa. Eu também não estou aqui dizendo que a igreja salva, porque eu sei e você também sabe que a igreja em si não salva. Quem salva é Jesus. Mas você também sabe que o mesmo Jesus que nos salva, foi Ele quem estabeleceu a igreja. Foi Ele quem estabeleceu o templo, foi Ele quem estabeleceu esse princípio. E se Ele estabeleceu esse princípio, é porque é um princípio importante para a nossa caminhada cristã. Você não concorda? Isso é tão verdade que o diabo, tentando imitar a Deus, ele criou então um movimento religioso falso. Ok, então vamos agora abrir a Bíblia no livro do Apocalipse para analisar os detalhes e as características da igreja verdadeira. E eu espero que você seja uma pessoa bem sincera, espero que você seja uma pessoa que deixe os preconceitos de lado e até mesmo os preconceitos, para que você permita que Deus fale ao seu coração através da Bíblia. Apocalipse 12, verso 1. Atenção. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, detalhe muito importante. Aqui eu acabei de afirmar que mulher significa igreja. Mas para que você não fique em dúvida, achando que essa é uma criação da minha cabeça, achando que a igreja adventista ou a TV Novo Tempo resolveu dizer que mulher significa igreja, eu quero te mostrar na Bíblia essa referência. Eu lhe convido a abrir comigo a Bíblia agora, no livro de Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 23. Confira comigo. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ouviu isso? Veja que o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação de Cristo como sendo o marido e a igreja como sendo a mulher. Ouviu direitinho? Para ficar mais fácil ainda, eu vou ler o verso 24 na sequência, que diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher está ou deve ser sujeita, submissa ao seu marido. Mostrando claramente esse paralelo, mostrando que Cristo é comparado com o marido e que a igreja é comparada com a mulher. Essa é a referência bíblica. E tem mais uma referência que eu queria mostrar nesse mesmo capítulo. Capítulo 5 e agora o versículo 32. Se você ler o capítulo 5 de Efésios, do 22 ao 33, vai entender melhor. Mas eu vou ler agora para você somente o verso 32, que fala assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então você começa a ler o capítulo e aparentemente a gente imagina que Deus está falando de casamento, marido e mulher. Mas no final ele termina dizendo o seguinte: grande é esse mistério, mas eu estou me referindo exatamente a Cristo e à igreja. Porque ele compara exatamente Cristo como sendo o marido e a igreja como sendo a mulher. Está fácil de entender, está claro de entender que a mulher citada em Apocalipse 12 é uma figura de linguagem para se referir à igreja de Deus aqui na terra. E voltando então para Apocalipse capítulo 12, dá para a gente agora analisar alguns detalhes mais. Lembra que eu li de uma mulher vestida do sol. Já sabemos que a mulher representa a igreja. Agora, o que significaria o sol? Diz que ela estava vestida do sol, ou seja, a roupa da mulher era o sol. O que significa o sol? Vamos analisar no livro dos Salmos, Salmo 84, versículo 11,
E esse salmo vai nos dizer o que significa o sol. 84 dos Salmos, verso 11, diz assim: porque o Senhor é sol e escudo. Olha que interessante, é sol e escudo. O Senhor dá graça e dá glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Esse texto está dizendo que o Senhor é o sol. Aí você pensa assim e pergunta: bom, o Senhor é o sol, mas que Senhor? Está falando do Pai, do Filho, ou do Espírito Santo, ou dos três? Quem é o sol? Bom, para saber então esse detalhe, nós temos que ir para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 responde que Senhor é esse que o salmista apresenta como sendo o sol. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, estou abrindo a minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua aí também. Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 11. Não vamos ler todos os textos, mas eu vou mencionar alguns, tá? Apocalipse 1, verso 11, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Agora vamos para o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Agora o verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Olha agora o verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Olha agora o verso 15. E os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz como a voz de muitas águas. Agora o verso 16. Tinha na mão direita, atenção, tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Em outras palavras, o apóstolo João, ele está dizendo que aquele personagem que ele viu na visão era alguém tão especial que tinha essa aparência, esse rosto parecido com o sol. Agora, quando a gente analisa o texto de Apocalipse capítulo 12 e diz que havia uma mulher vestida do sol, você chega à conclusão de que essa mulher, que representa a igreja, estava revestida de Jesus Cristo. E como eu sei que o Senhor, mencionado em Salmo 84, 11, e mencionado aqui em Apocalipse 1, 16, é Jesus Cristo. Sabe como eu sei? Observe o que diz o versículo 18, aliás, o 17 e o 18, Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora o verso 18. E aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Viu só como está claro isso? Está dizendo que esse personagem, essa pessoa que apareceu na visão, é aquele que esteve morto, mas agora está vivo pelos séculos dos séculos. E quem é que morreu e depois ressuscitou? Não foi Jesus? Sim, foi Jesus. Então é Jesus que aparece aqui com o rosto brilhando como o sol. É Jesus mencionado no Salmo 84, verso 11, quando ele fala: o Senhor é sol e escudo. E quando o Apocalipse 12 diz que a mulher estava vestida do sol, significa que a igreja estaria iluminada, revestida de Jesus Cristo. Quando Jesus veio a essa terra, Jesus veio pessoalmente para a sua igreja, veio e andou no meio do seu povo. Esse é um detalhe importantíssimo, muito importante. Jesus, quando esteve na terra, Jesus Cristo veio iluminar a sua igreja, Jesus Cristo veio direcionar o seu povo, Jesus veio como sol. Por isso que a mulher está vestida do sol. O sol, na verdade, representa Jesus no Novo Testamento. E quando Apocalipse 12, verso 1, diz que a mulher tinha a lua debaixo dos pés, significa que Jesus Cristo apresenta a sua igreja tanto no Velho como no Novo Testamento. Em outras palavras, Apocalipse 12 está mostrando a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira não seria estabelecida, não seria fundada por um homem, e sim por Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, mas ele também é o fundamento da igreja. Ou seja, quando o Apocalipse menciona uma mulher, estou repetindo porque isso é importante para você memorizar, e às vezes você perdeu um pouquinho a ideia, o raciocínio. Olha só, Apocalipse apresenta a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. É a igreja verdadeira no Velho e no Novo Testamento.
Isso é importante ficar claro para você. Ou seja, quem fundou a igreja de Deus não foi um homem, não foi um empresário, não foi um bispo, não foi um papa, não foi um pastor, não foi uma mulher, não foi um homem, não foi alguém que teve um sonho ou uma visão à noite e resolveu abrir uma igreja. A igreja de Deus não seria fundada por Pedro, nem por João, como alguns acham que a igreja verdadeira seria fundada pelo apóstolo São Pedro. Não foi. A igreja verdadeira existe desde o começo do mundo. Por isso que a mulher tinha a lua debaixo dos pés. A lua representa o Velho Testamento. A lua mostra a igreja tendo o seu alicerce, a sua base, lá no Velho Testamento. O primeiro membro da igreja foi Adão e o segundo membro da igreja foi a Eva. E a partir daí, Deus estabeleceu os princípios do seu povo. E a igreja de Deus, ela vem passando nos séculos. Ela vem passando, até chegar os dias de hoje. Eu tenho mais detalhes para te falar sobre esse assunto. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, logo depois eu volto para continuar explicando o Apocalipse capítulo 12. Aproveita para ligar para um amigo, mandar uma mensagem no Twitter, no Facebook e chamar mais gente para estudar conosco sobre a igreja verdadeira. Até já. Muito bem, já estamos de volta com a Arena do Futuro para o segundo bloco, falando sobre a igreja verdadeira. E agora, meu amigo, nós vamos voltar a Apocalipse capítulo 12 e o verso 1 outra vez, aonde menciona a mulher vestida do sol, você já sabe, tendo a lua debaixo dos pés, já está claro para você. E também o verso continua dizendo claramente que essa mulher tinha uma coroa na cabeça e nessa coroa 12 estrelas. Entendeu? Vamos analisar isso agora, então. Veja, a coroa na cabeça representa vitória. A Bíblia é clara em Apocalipse capítulo 2, capítulo número 2, no versículo número 11. Diz assim no versículo 11, aliás, no versículo 10 seria melhor, Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, coroa é um símbolo de vitória. Quando a Bíblia apresenta a mulher que tem uma coroa na cabeça, está mostrando que essa igreja seria uma igreja vitoriosa a despeito de passar por vários momentos difíceis, a despeito de passar por várias perseguições. Ela seria uma igreja vencedora. Essa é uma segurança que Deus dá a cada um de nós. Você pode passar por várias tribulações, por vários problemas, mas você tem a vitória garantida, porque a sua vitória e a minha vitória é a mesma vitória do Senhor Jesus. Agora veja uma coisa, a mulher tinha nessa coroa 12 estrelas. Se você analisar o significado de estrelas, você vai ficar impressionado, porque em Apocalipse capítulo 12, o próprio Apocalipse capítulo 12, ele deixa bem claro isso. O capítulo 12 e o versículo 4, quando fala da cauda de Satanás arrastando uma terça parte das estrelas dos céus, o Apocalipse está se referindo aos anjos. Mas quando você vai para Daniel capítulo 12, versículo 3, Daniel diz que estrelas significam mensageiros, ou seja, pregadores do Evangelho. Então, quando você analisa os dois textos, Daniel 12, verso 3 e Apocalipse 12, verso 4, você descobre que, tanto em Apocalipse quanto em Daniel, os profetas se referem a estrelas como mensageiros. O Apocalipse diz que são anjos e Daniel diz que são os pregadores da palavra de Deus. Então, juntando os dois, para ficar bem no equilíbrio, seria o seguinte: estrelas quer dizer mensageiros, porque esta palavra mensageiros se aplica tanto aos anjos quanto àqueles que pregam a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia apresenta a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, nos dá claramente a ideia de que Deus está falando de uma igreja que teria no Antigo Testamento as 12 tribos de Israel como as estrelas dessa coroa e no Novo Testamento os 12 apóstolos como estrelas desta coroa. Em outras palavras, a mulher de Apocalipse 12 representa a igreja verdadeira no Velho e no Novo Testamento. Ao contrário do que alguns pensam, porque algumas pessoas pensam que essa mulher representa a Virgem Maria. E eu já quero dizer de antemão para você que essa mulher não se refere a Maria,
mas que Maria fazia parte desta igreja, isto é, da igreja de Deus, da igreja verdadeira. O detalhe continua, a Bíblia continua falando dessa mulher, e a Bíblia menciona da seguinte maneira, veja o que diz Apocalipse 12, verso 6. 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse verso prova claramente que essa mulher não é Maria. Essa mulher é a igreja. Porque aqui diz que a mulher, ela foi para o deserto. E ela foi protegida por Deus, guardada por Deus, durante 1260 dias proféticos. E esses 1260 dias proféticos representam anos, porque cada dia profético equivale a um ano, de acordo com Números 34 e de acordo com Ezequiel capítulo 4, verso 6 e verso 7. Então, nesse caso, você vê uma mulher sendo perseguida, ou seja, a igreja de Deus, o povo de Deus sendo perseguido por 1260 anos literais. E essa perseguição ocorreu num período que nós conhecemos como Idade Média. Foi quando a igreja verdadeira, ela teve que ir para o deserto. E ela somente foi para o deserto porque estava passando por uma pressão, por uma perseguição muito grande. E quem estava perseguindo a igreja verdadeira? Obviamente, Satanás, usando a igreja falsa. O inimigo usou a igreja falsa para pressionar e perseguir a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Por isso que Apocalipse 12, verso 6, mostra um período de tempo em que a igreja estaria no deserto. E nós sabemos, pela Bíblia e pela história, que a igreja realmente viveu um tempo no deserto. Nós poderíamos citar aqui o período dos valdenses e também dos albingenses. Nós poderíamos mencionar o período de 538 a 1798, que foi exatamente o período mencionado aqui em Apocalipse 12, verso 6. Foi no período dessa perseguição terrível, mencionado aqui em Apocalipse 12, 6, que as Bíblias eram queimadas e que os cristãos eram torturados e as pessoas eram lançadas numa fogueira, a famosa fogueira romana. Outros cristãos eram lançados na cova dos leões e outros eram torturados ali no Coliseu Romano. Eu estive recentemente no Coliseu Romano, gravando o DVD A Última Esperança. E eu pude ver com meus próprios olhos. Eu estive lá, eu andei dentro do Coliseu e pude ver o lugar onde muitos servos de Deus foram torturados, onde muitos cristãos da igreja verdadeira foram perseguidos, porque Roma, tanto a Roma pagã, bem antes, como a Roma papal, bem depois, perseguiram os cristãos. Por isso que Apocalipse 12, verso 6, menciona a mulher fugindo para o deserto. Entendeu? E durante esse período do deserto, o inimigo lutou, trabalhou para jogar as verdades bíblicas por terra, como nós vimos no programa Arena do Futuro passado. Então notem, Deus agora usa a sua igreja que foi perseguida, Deus começa agora a levantar os seus filhos, Deus começa agora a fazer um trabalho para restaurar as verdades que foram jogadas por terra. Esse é um ponto muito, muito importante. Agora que você entendeu o verso 6, nós precisamos analisar o seguinte: o período da perseguição à igreja verdadeira, que vai de 538 a 1798, por que foi a 1798? Porque em 1798, o Papa Pio VI foi preso e morto. E quem fez essa prisão e acabou matando-o foi uma ordem de Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier. Então eles fazem um decreto, aí tem todo um contexto político e ao mesmo tempo profético. Por isso, em 1798, termina esse período da perseguição à igreja verdadeira. E de 1798 para frente, começa o que a Bíblia chama de tempo do fim. Toda vez que você lê na Bíblia, o tempo do fim, o tempo do fim, o tempo do fim, esse tempo do fim, ele começa a partir de 1798. Entendeu? Logo depois desse período em que a igreja verdadeira foi perseguida e logo depois da prisão e morte do Papa. O último versículo do capítulo 12 deixa bem claro, para que ninguém tenha dúvidas, sobre as duas principais características da igreja verdadeira aqui na terra. Existem outras características, mas aqui no verso 17 nós vamos encontrar duas. Aliás, a gente poderia mencionar até mais de duas,
mas duas aparecem claramente. Vamos ler. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você viu isso? As duas características da igreja verdadeira são, número 1, a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E a igreja verdadeira tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o espírito da profecia. Agora você começou a entender melhor. A igreja de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então você já pode parar e pensar, bom, se a igreja de Apocalipse 12 é aquela que guarda os mandamentos de Deus, deixa eu analisar, será que a minha igreja guarda os mandamentos de Deus? Será que a minha igreja tem o testemunho de Jesus, isto é, o dom da profecia? São perguntas que você tem que fazer a você mesmo. E notem que nós não estamos usando livros aqui e não estamos usando outro tipo de fonte de pesquisa, nós estamos usando a Bíblia, porque a Bíblia é suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê na Bíblia, então deve crer nessas palavras. Agora veja, isso é tão certo e tão verdadeiro que a primeira parte do verso 17 afirma algo impressionante. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Viu isso? A Bíblia está dizendo que o diabo, que é mencionado aqui como dragão, ele está irado contra a mulher. Mulher é o símbolo da igreja. Ora, se o diabo está irado contra a igreja, significa dizer que esta igreja é a igreja de Deus. Porque se não fosse a igreja certa, por que o diabo estaria irado contra uma igreja errada? Por exemplo, se esta não fosse a igreja verdadeira, por que o inimigo estaria irado? Ou seja, o inimigo estaria irado contra ele mesmo? Seria um contrassenso? É óbvio que se a Bíblia menciona que o dragão está irado contra esta igreja, significa que esta igreja é a igreja certa. E por ser certa, por guardar os mandamentos de Deus, por ter o testemunho de Jesus, ela se torna alvo da ira do inimigo. Entendeu? Essa é mais uma característica para deixar bem claro que Deus tem uma igreja na terra. Agora que você sabe que Deus tem uma igreja na terra, que é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e igreja esta que existe desde o começo do mundo, você agora tem que parar e pensar. E descobrir o seguinte: será que eu estou numa igreja fundada por homens? Será que eu frequento uma igreja do pastor A, do pastor B ou do pastor C? Porque em nossos dias é muito comum as pessoas falarem: eu sou da igreja do fulano de tal. Veja só uma coisa, a igreja de Deus existe desde o começo do mundo. E agora que você tem a base bíblica, a base profética e a base teológica, eu quero chamar a sua atenção um pouquinho mais para a base histórica. Porque a base histórica irá ajudar você a ter um entendimento mais claro a respeito desse assunto. Historicamente, eu queria te chamar a atenção para o seguinte aspecto. Um dia, Deus chamou o profeta Abraão, eu posso chamá-lo de profeta ou de patriarca, eu estou falando de Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, levante a sua cabeça e olhe para os céus. E Abraão olhou para os céus e Deus perguntou a ele: o que você está vendo, Abraão? Ele disse: Senhor, eu estou vendo estrelas, muitas estrelas. E Deus disse: você pode contá-las? Não, Senhor, eu não consigo contá-las. E Deus disse: eu farei de você uma grande nação. A grande nação que eu vou fazer através de você, da sua descendência, vai ser tão grande como as estrelas dos céus. E Deus disse a Abraão: você vai ter um filho. Você vai ter um filho e através do seu filho eu vou fazer uma grande nação. E essa grande nação será a minha igreja, o meu povo aqui na terra. Veja, isso Deus disse a Abraão. E Abraão sabia que ele deveria ter um filho, e através do qual Deus então formaria uma grande nação, ou seja, a igreja dele na terra. Ocorre que Abraão acabou cometendo um erro, porque o erro de Abraão foi tentar ter um filho com a sua empregada, com a sua escrava. E Deus não queria que isso acontecesse, obviamente, porque ninguém pode ter filho com a empregada, nem com a secretária, nem com outra pessoa qualquer. Se você vai ter um filho, tem que ser com a sua esposa, obviamente. E o Abraão teve um filho com Agar, que era uma serva, uma escrava, uma empregada. Deus repreendeu, Deus corrigiu, porque Abraão, na verdade, cometeu um erro. E Deus disse assim: Abraão, eu prometi um filho para você, mas é um filho seu com a sua esposa, e não um filho seu com a sua serva. E Abraão então teve agora que contar para sua esposa e dizer: meu bem, Deus disse que você vai ficar grávida e você vai ter um bebê, o nosso filho.
A Sara riu porque, na verdade, ela era uma pessoa já de idade avançada. A Sara tinha aproximadamente 90 anos e Abraão tinha aproximadamente 100 anos. Entendeu? E a verdade é que a Sara engravidou de Abraão e teve um filho, e o filho recebeu o nome de Isaque. O filho que Abraão teve com a sua serva recebeu o nome de Ismael. Então, na verdade, Abraão tinha 2 filhos, um filho dele com a sua serva e um filho dele com a sua esposa legítima. O filho dele com a esposa legítima recebeu o nome de Isaque. E Isaque, aquele que foi levado para o sacrifício no Monte Moriá, você já leu na Bíblia, não é? Pois bem, o Isaque casou com a Rebeca e tiveram filhos. A Bíblia menciona Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram gêmeos. E um dia o Jacó passou por uma experiência impressionante. A experiência que o Jacó passou foi que o Jacó, ele depois de passar por vários momentos difíceis, ele se arrependeu de todos os pecados e erros que havia cometido. E o Jacó, numa madrugada, em oração, ele clamava a Deus, ele suplicava de Deus um socorro, perdão por seus pecados cometidos. E Deus apareceu para ele em forma de um anjo. E não somente perdoou Jacó, como também transformou o seu coração e transformou a sua vida. E inclusive transformou o seu nome. O Jacó passou a ser chamado de Israel. Toda vez que você lê na Bíblia o nome Israel, 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 lembre-se que o Israel é o mesmo Jacó, é o neto de Abraão. Deus converteu Jacó e botou o nome dele de Israel. Enquanto Jacó significa enganador, significa mentiroso, e Israel significa vencedor, significa aquele que lutou e venceu. Então o nome do Jacó passou a ser Israel. Esse Israel teve 12 filhos, formando assim as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos se multiplicaram, nasceram filhos, se reproduziram e formaram as 12 tribos e depois passou a formar a nação de Israel. E até hoje existe um país chamado Israel. E essa é a origem bíblica. Quando a Bíblia menciona a origem, essa é a origem de Israel. Só que Israel não era só uma nação, não era só um povo, não era só um país. Israel também era o povo de Deus, era a igreja de Deus. E você sabe qual era o nome da igreja do povo de Israel? Era a igreja judaica, era o judaísmo. Essa palavra judaísmo, ela deriva da palavra Judá, que era um dos 12. Entendeu? Já que está claro para você essa base histórica, você precisa somente entender mais uma coisa, que a religião judaica, a religião de Israel, era a igreja de Deus no Velho Testamento. E o que aconteceu no Novo Testamento? É o que você vai ver e ouvir daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco e último do programa de hoje. Nós estamos falando sobre a igreja verdadeira, para você que chegou agora, para você que ligou o rádio agora, estamos também pela Rádio Novo Tempo, e para você que ligou, quem sabe, a internet agora para ver esse programa, e você que está conosco pela TV Novo Tempo. Nós queremos agora continuar o raciocínio do bloco anterior, analisando alguns detalhes mais da Bíblia e também da história. Você viu que no Velho Testamento a igreja de Deus era a igreja judaica, a religião judaica, que era a religião do povo de Israel. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, Jesus era judeu. A Bíblia diz que Jesus era judeu. Só que aconteceu uma coisa muito interessante, uma coisa ruim que aconteceu. A verdade é que a Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo. Jesus veio para Israel, veio para o seu povo, porque Jesus queria usar o seu povo como instrumento para levar a mensagem e o evangelho para o mundo inteiro. Mas veja só o que aconteceu. Abra a Bíblia comigo em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. E nós vamos ler agora os versos 10, 11 e 12. Olha só. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja que texto curioso. O verso 11 especialmente diz assim, que Jesus veio para o que era seu.
Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Em outras palavras, Israel como nação não aceitou Jesus Cristo, entendeu? Como indivíduo, sim, vários israelitas, particularmente, aceitaram, seguiram Jesus, estavam com Jesus. Mas a verdade é que Israel como nação não aceitou Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que aceitaram Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse verso, ele marca o fim de uma era e o início de uma outra era. Ele mostra, na verdade, o fim de uma visão e o início de uma outra visão. Em outras palavras, aqui nesse texto marca que começa o cristianismo. O cristianismo é a sequência do judaísmo. O povo de Israel, os judeus, não aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal. E você sabe que até hoje, em Israel, eles não creem em Jesus Cristo. Claro que existem israelitas individuais que creem. Eu estou falando de Israel como um todo, como um país, como uma nação. Porque era assim no começo. Eles eram o povo de Deus, eram a nação eleita, era a igreja verdadeira. É aquela mulher que tinha a lua debaixo dos pés, entendeu? Mas agora, a mulher que tinha a lua debaixo dos pés, ela passa a receber o sol, ela usa a roupa como o sol como a roupa. Em outras palavras, Jesus veio no Novo Testamento e trouxe luz para a sua igreja, trouxe mais luz, mais entendimento para o seu povo. Só que o seu povo o rejeitou. Então Jesus chamou 12 discípulos, e com esses 12, ele estabelece o cristianismo. O cristianismo é estabelecido a partir dos 12, com Jesus Cristo. Especialmente quando Jesus morre na cruz, aí começa o cristianismo. Ficou claro para você? Por isso que a mulher tinha uma coroa na cabeça e na coroa 12 estrelas. São os 12 discípulos de Jesus. Diante então desse texto e dessa afirmação, você percebe que no verso 12, João 1, verso 12, deixa bem claro o seguinte, que agora todos que aceitarem Jesus são chamados de filhos de Deus. Ou seja, agora Deus não tem uma nação como sendo o seu povo. Hoje o povo de Deus está em todas as nações. Hoje os filhos de Deus estão espalhados nas nações do mundo inteiro. Os filhos de Deus estão no Brasil, estão em Israel, estão no Afeganistão, estão no Egito, estão nos Estados Unidos, estão na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Bolívia, estão em todos os países do mundo. Hoje os filhos de Deus não são mais uma nação, como era no Velho Testamento. Hoje a igreja de Deus, ela está espalhada, os filhos de Deus estão em vários lugares. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha uma igreja. Pelo contrário, Ele tem. A igreja cristã estabelecida por Cristo no ano 31, ela continua e continua firme. O que aconteceu foi que o cristianismo, ele passaria por 7 fases. 7 fases, que são as 7 igrejas do Apocalipse, que nós mencionamos no DVD A Última Esperança. Você que já assistiu o DVD já sabe, se você não viu ainda, procure uma igreja adventista do 7º dia e peça o seu DVD. E se você ainda assim não conseguir, entre em contato com a gente aqui no Arena e nós mandaremos o DVD para você saber a história das 7 igrejas. A verdade é que a igreja verdadeira, ela passaria por 7 fases. E a última fase é chamada de Laodiceia, que começou em 1844 depois de Cristo e vai até a volta de Jesus. Mas não esqueça que mesmo passando por altos e baixos, mesmo sendo perseguida, como diz Apocalipse 12, a igreja verdadeira continua sendo a mesma, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Hoje Deus tem o seu povo na terra, Deus tem sua igreja. Tem apenas 2 detalhes mais que eu queria explicar para você. E esses 2 detalhes são fundamentais para a sua compreensão desse tema. Dos 2 detalhes mais, o primeiro é o seguinte: os filhos de Deus, notem bem, os filhos de Deus, as ovelhas de Jesus, elas estão espalhadas em todas as denominações. As ovelhas de Jesus estão espalhadas em todas as religiões do mundo. Isso está em João capítulo 10, versículo 16. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Deus verdadeira, é uma só. Mesmo os filhos de Deus estando espalhados nas mais variadas igrejas, denominações e religiões, Deus tem uma igreja. A sua igreja na terra, Apocalipse 12, é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Entende? E isso vem desde o início, desde Adão e Eva, desde Abraão, desde Isaac, de Jacó, Israel. Deus sempre teve um povo fiel na terra. E esse povo, repito, volto a dizer, esse povo é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus.
Agora veja, você pode encontrar uma igreja muito boa, você pode encontrar uma denominação muito interessante, que faça o bem às pessoas, que ajuda os pobres e que faça um bem à comunidade. Isso não significa que essa igreja seja verdadeira, embora ela seja relevante para a comunidade, embora ela seja interessante para a sociedade, não significa ser ela a igreja verdadeira. Por quê? Porque para ser a igreja verdadeira, ela precisa ter as características de Apocalipse 12. Se não tiver as características de Apocalipse 12 e 17, ela não é a verdadeira, embora seja uma bênção para a sociedade. Você me entendeu? Claro que ajudar as pessoas, todos podem ajudar, mas isso não significa que aquela igreja é a verdadeira. O texto bíblico de 1 João 2, verso 4, ajuda a entender esse assunto. 1 João capítulo 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ouviu isso? A Bíblia está dizendo que aquele que diz que conhece a Deus, que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então existem muitos movimentos religiosos que não aceitam os mandamentos de Deus. Talvez você faça parte de uma igreja que não aceita os 10 mandamentos. Talvez você faça parte de uma denominação que prega por aí que a lei foi abolida. Pois é, você pode até estar numa igreja como essa, e essa pode ser uma igreja que ajude muito as pessoas e que faça coisas muito interessantes por aí. Claro que pode, mas isso não a torna verdadeira. Para ser verdadeira, ela precisa guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Caso contrário, ela pode ser um bom movimento de ajuda humanitária, pode ser até mesmo um tipo de uma ONG, pode ser até uma igreja que fala de Deus e fala da Bíblia, mas ela precisa estar dentro desses princípios, porque aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. E quer ver mais? Veja o que diz o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 15, verso 10. Esse é um texto muito especial. Capítulo 15, verso 10 e depois o verso 14. O verso 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha o verso 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ouviu? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E a Bíblia Sagrada continua. Veja agora o capítulo 14 de João, versículo 15. 14, 15. Fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entendeu? Claro, a Bíblia é muito simples de entender. E você que está entendendo esse assunto, Deus agora tem um chamado para você. Deus tem um apelo, um chamado, um convite para você. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, tomar uma decisão de sair de um lugar e ir para outro lugar. Eu entendo isso perfeitamente, porque eu também não nasci num lar adventista. Eu vim de um outro princípio religioso. Mas o dia que eu compreendi a verdade, eu tomei minha decisão. Então as pessoas precisam ser sinceras e honestas consigo mesmas. Ao entender a palavra de Deus, tem que tomar uma atitude, uma decisão. A igreja adventista do sétimo dia, ela aceita os mandamentos de Deus. E ela tem também o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Não significa que na igreja adventista as pessoas sejam perfeitas, porque não são. No nosso meio tem trigo e tem joio, tem gente sincera e gente que não é sincera. Dentro da igreja adventista tem aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. E esse tipo de situação existe em todas as igrejas do mundo, todas as denominações e religiões do mundo. Mas não é isso também que define a igreja verdadeira. O que define a igreja verdadeira é se ela crê e segue os princípios da Bíblia, mesmo que tenha alguns membros que não sejam fiéis. E para provar isso, você lembra dos 12 discípulos de Jesus? Jesus chamou 12, e dos 12, você lembra? Um deles negou Jesus 3 vezes, e o outro vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mostrando claramente que mesmo entre os 12, nem todos eram sinceros, nem todos eram fiéis, nem todos eram trigo. Havia joio no meio também. Então, na Bíblia Sagrada, nós temos claramente a explicação e a luz para não só compreender, como também tomar uma decisão. E Deus, nesse dia, nesse programa, está fazendo um convite para você. Deus tem um chamado especial para você. E para falar um pouco desse chamado que Deus tem para você, eu quero sentar com você. Eu quero conversar um pouquinho mais com você sobre esse assunto. Está preparado para isso? Já está sentado no sofá da sua casa?
Já está sentado aí com a sua família? Ah, não, está sozinho? Não há problema. Eu vou sentar com você então. Está sozinha, não está? Ok, vamos sentar juntos. Aqui está meu sofá, aqui está minha cadeira. Nós vamos sentar aqui e vamos conversar um pouco sobre este assunto. Esse tema importantíssimo. Deus está fazendo um chamado para você. O chamado de Deus é para você fazer parte da igreja verdadeira. E se você estiver numa igreja que não guarda os mandamentos de Deus, você terá que sair. E quando eu digo você terá que sair, não significa que seja a minha fala, a minha ordem. Não, não é minha fala, nem minha ordem. Eu quero lhe dizer que o que eu estou falando está na Bíblia. Olha só o que está aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. 18, verso 4, fala assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus é quem chama, Deus é quem diz: sai dela, povo meu. Esse sai dela, povo meu, significa sair do caminho errado e fazer parte do caminho certo. Deixar a igreja que não ensina as verdades completas e fazer parte da igreja de Deus. Esse é o chamado de Deus. Um dia eu tomei minha decisão. Um dia eu entreguei minha vida para Deus nesse sentido. E hoje eu estou aqui. Sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu sei que você também pode fazer essa decisão. Não é uma simples troca de igreja, não é isso. É muito mais do que isso. Não é uma simples mudança de rumo. Simplesmente eu ia para cá, agora eu vou para lá. É muito mais do que isso. O que eu estou lhe dizendo na Bíblia é que Deus tem uma igreja na terra. E esta igreja está em Apocalipse 12. E Deus está chamando pessoas de todas as nações, de todas as eras, de todos os lugares, para fazerem parte da igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira? Você já entendeu, não entendeu? É aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu pergunto, ficou claro para você? Ficou ou não ficou? Sim ou não? Claro que ficou. Então, se ficou claro para você, eu pergunto, o que impede você de tomar essa decisão? Estou falando para alguém que já conhece a Bíblia. Estou falando para alguém que já estudou a Bíblia com os adventistas. Estou falando para você que está afastado da igreja. Estou falando para você que acompanha a Novo Tempo há muito tempo. Estou falando para você, meu amigo, você que é um líder religioso. Estou falando para você que é um diácono, para você que é um presbítero. Estou falando para você que é uma missionária. Estou falando para você que é uma cantora, para você que é um cantor. Estou falando para você que é um artista, para você que faz programas em televisão. Eu sei que tem muita gente me assistindo agora. Jesus ama você. E essa mensagem é para que você tenha paz no coração, é para que você ande no caminho certo e tenha a segurança da salvação. Porque você sabe, lá no fundo do seu coração, existe uma dúvida. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Quando Jesus voltar, estarei salvo ou estarei perdido? Eu sei que lá no fundo do seu coração existe uma pergunta, uma interrogação. Eu sei que você precisa ter a segurança da vida eterna, a segurança da salvação, a segurança de que está no caminho certo. Então, não fique aí em cima do muro, não fique aí duvidando. Tome a sua atitude, tome a sua decisão. Hoje mesmo, hoje, agora, assim que eu terminar a oração, entre na internet e entre no site encontreumaigreja.com.br e ali você vai encontrar a igreja adventista mais perto da sua casa. Depois você vá à igreja adventista, procure uma igreja adventista e diga assim: olha, eu assisti o Arena do Futuro e o pastor Luiz me pediu para vir até aqui e eu estou aqui, eu quero saber mais, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero tomar minha decisão também. Eu tenho certeza que o pastor da igreja e os líderes da igreja, os irmãos, vão te receber de braços abertos. Estou seguro disso. Apenas você terá que tomar uma decisão e ir até a igreja adventista do sétimo dia, mais próxima da sua casa. Você percebeu que eu não estou pedindo o seu dinheiro, né? Percebeu que não estou pedindo o seu carro, nem a sua casa, nem o seu terreno. Eu estou pedindo que você entregue o coração a Jesus. Estou pedindo para você fazer parte da igreja verdadeira. Eu pergunto, esse é o seu desejo? Essa é a sua vontade? Se for, levante a mão. Vai, levanta a mão aí. Levante a mão na sua casa. E diga: pastor, eu também quero, eu aceitei. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. E por causa da sua decisão, eu quero orar por você. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra é clara e nos ensina os princípios bíblicos verdadeiros. Através da Bíblia a gente descobre
coisas incríveis. Hoje, por exemplo, descobrimos que o Senhor tem uma igreja verdadeira e que a tua igreja é aquela que guarda os mandamentos do Senhor e tem o testemunho de Jesus. Senhor Deus, esta pessoa que está orando comigo, este homem, esta mulher, esta família, este jovem, eles tomaram uma decisão muito importante. E agora, Senhor, eu os entrego nas tuas mãos. E que a partir de hoje, esta pessoa comece uma vida nova e faça parte da igreja verdadeira. Muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome do Senhor Jesus. Amém.